Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que você tá com ranço desta palavra. Eu sei que você já ouviu de várias pessoas que você tem que ir atrás desse tal do propósito e isso já te incomodou. Mas me permite trazer uma outra perspectiva? Bom dia, meus queridos! Hoje nós vamos falar sobre propósito e eu sei que tem bastante ranço, bastante incômodo com relação a esse tema. Então eu vou aqui trazer uma perspectiva um pouco mais prática, um pouco mais acionável para a gente sair dessa idealização do que seria uma narrativa de propósito individual. Eu vou te trazer um conceito para facilitar a sua conexão com o propósito. Então imagina o propósito como algo que a gente não cria, a gente não pensa em algo bonito, não é uma história que a gente tem que se preocupar em inventar, em criar. Na verdade, o propósito é muito, a nossa conexão com o nosso propósito de vida é muito mais uma lembrança da nossa própria natureza. Quando a gente se conecta mais com o nosso propósito de vida, que não é um movimento que a gente faz uma vez, é uma jornada, é um movimento de reconexão, como eu posso estar cada vez mais conectada com o meu propósito de vida, a gente pode ler como se fosse como eu posso estar cada vez mais conectado comigo mesmo, com o meu eu autêntico, com o meu self. É por isso que ao invés de trazer essa abordagem de performance, que provavelmente você já viu em vários lugares, de que você tem que ir atrás e de que você tem que encontrar o seu propósito de vida, eu tô aqui para te dizer que você não precisa nada. Quer dizer, você precisa de água potável, comida, ar e um lugar para descansar. Fora isso, o resto é desejo. Você não precisa se conectar com o seu propósito de vida. Você pode tocar sua vida do jeito que você já estava tocando. Mas você pode se conectar com a sua verdadeira natureza. E eu vou te contar quais são os benefícios de você fazer isso. A primeira coisa que eu queria trazer aqui, que quando a gente se conecta com o nosso propósito de vida, isso é um lugar de descanso. A gente sente descanso, eu costumo chamar de descanso da alma. A nossa alma se repousa porque ela finalmente pode ser, ela finalmente pode se expressar e você para de criar resistências contra você. Quando a gente vive uma vida do eu condicionado, né, aquilo que a gente achou que a gente deveria ser, quando a gente repete as narrativas, as crenças e os medos ancestrais da nossa família, da nossa sociedade, a gente se desconecta do nosso eu autêntico. Então a gente vai criando resistência porque a gente vai aprendendo que não era seguro ser a gente mesmo. Agora, o que é ser a gente mesmo? Não é você continuar repetindo os seus medos e seus padrões emocionais, e sim se conectar com o seu eu autêntico. Quem é você para além da sua história de vida, para além dos seus traumas, para além da sua família, para além do lugar onde você nasceu? Qual que é aquele lugar que não dá para explicar direito, mas parece que é o seu jeitinho, a sua personalidade, a sua natureza, aquilo que você é em essência? Quanto mais você se conectar com o seu eu autêntico, mais a sua vida flui. Então você se conecta com o fogo da vontade. As pessoas que estão conectadas com o seu propósito, elas sentem um fogo interno que faz elas terem muita motivação, faz elas terem resiliência, mas não é resiliência de algo desgastante, é resiliência de algo significativo, é algo que vale a pena, é como se a gente acessasse mais quilowatts de energia para realizar, porque é algo mais fluido, algo que faz mais sentido para nós. Então, se conectar com o seu propósito é se conectar com essa fonte, com esse calor interno, com esse fogo que faz você ir realizar as coisas e atravessar os desafios, porque aquilo é tão significativo, você está tão motivado que você atravessa com mais facilidade esses desafios. É também uma forma de se reconectar com o fluxo da vida, com o fluxo de sincronicidades. A vida começa a fluir, porque você para de tentar ser um personagem que você não é. Quanto mais você volta para você, mais a sua vida flui. É um lugar de maior facilidade. Olha só que loucura! É difícil até chegar nesse lugar, mas uma vez que chega nesse lugar, começa a se tornar fácil. É difícil até que se torne fácil.
Eu também vejo que esse lugar de reconexão com o propósito, ao invés de trazer uma mentalidade de cobrança, de performance, como mais uma coisa que você tem que adicionar na sua lista de tarefas que já é gigantesca, é muito mais você se permitir voltar a si e de reconhecer a semente que você já é. Imagina que você tem uma semente que está no subsolo, que planta isso vai se tornar? A semente já carrega as informações daquilo que ela vai se tornar, mas a semente tem informações do potencial. Se ela não for adubada, se ela não for cuidada, se ela não for nutrida, ela não vai conseguir manifestar o seu potencial. O propósito é a mesma coisa. Você tem uma natureza que carrega os códigos desta semente, que é o seu potencial autêntico aqui. Se o indivíduo vai ou não manifestar isso, vai depender de quanto ele consegue nutrir e germinar aquela semente. Então esse lugar de semente é um lugar para você lembrar quem você já é. Existe um desenvolvimento das suas habilidades aqui, mas a sua verdadeira natureza é um lugar onde você já é, já existe dentro de você. E a gente consegue estimular mais essas habilidades com maior permissão. Ao invés de ficar consumindo coisas como a gente aprendeu, a gente vai soltando coisas e se permitindo voltar a nós mesmos. Então, para você se conectar com esse lugar de descanso, primeiro não vamos descansar, vamos fazer bastante trabalho. Depois, lá na frente, é que você vai começar a descansar. Eu trago aqui algumas reflexões, algumas áreas, algumas pistas para você começar a explorar em você para reconhecer a sua própria natureza. E nós vamos dividir em etapas e eu vou trazendo reflexões de cada uma. Então, aqui eu fiz o meu trabalho de decodificar coisas mais complexas para tentar trazer o mais simples possível, porque eu acredito que quanto mais simples, mais acionável. E apesar de eu gostar bastante de conhecimento, o que realmente me faz vibrar, que tem um fogo interno, que ativa o meu fogo interno pessoal, é ver a transformação acontecer. Então eu encontrei na simplicidade uma forma de acessar com mais facilidade a transformação, pra gente não ficar se distraindo muito no conhecimento, embora seja às vezes gostosinho, pode gerar uma distração para a verdadeira transformação que você precisa trazer. Então eu fiz a minha parte de simplificar esse conhecimento. Agora você precisa fazer a sua parte. O que significa isso? Pegar essas reflexões, começar a anotar, começar a escrever e deixar isso reverberar no seu dia a dia. Não pare aqui com essas perguntas, leve isso para os seus círculos sociais, converse com seus amigos, converse com a sua família, com pessoas que te conhecem muito bem, que convivem com você há muito tempo, traz essas reflexões e continua procurando essas informações. Por mais que nesse momento você fale, eu não sei responder, leva essas perguntas para o seu dia a dia. Quanto mais você deixar isso reverberando, mais pistas você vai coletar. O primeiro item tem a ver com interesse. Se você já acompanha meu conteúdo, já deve estar cansado de me ouvir falar. O que você naturalmente se interessa por? O que é aquilo que chama a sua atenção, que você tem vontade de aprofundar, de se relacionar, de experienciar? Para algumas pessoas vão ser conteúdos, vão ser estudos, vão ser conhecimentos. Para outras pessoas vão ser experiências, coisas que ela tem vontade de viver, coisas que ela tem vontade de experienciar. É o tipo de coisa que a gente pode imaginar quando você está numa roda de conversa. Então imagina que você está num grande evento e você está sentado numa mesinha, conversando com algumas pessoas. De repente, você começa a perceber que você está um pouquinho entediado. Aquela conversa ali começa a ficar num lugar que você fica cansadinho. Aí lá no canto, o teu ouvido anteninha já começa a ouvir e tem alguém falando sobre um assunto que você começa a sentir um fomo, sabe aquela ansiedade de estar perdendo? E aí você começa a sentir uma vontade, cara, eu queria tanto estar naquela rodinha, porque aquele assunto, eu queria poder participar daquele assunto, é o tipo de conversa que eu gostaria de ter. Então uma outra forma de perceber seus interesses são as conversas que você gostaria de ter e as conversas que você está mais se entediando. Quanto menos julgamento você trouxer aqui, mais você vai conseguir observar os seus interesses naturais. Aqui é importante você não ter julgamento do que fazer com isso. Então imagine um indivíduo que é livre de poder estimular os seus próprios interesses pela própria curiosidade, pela própria vontade. Observa os seus interesses, observa as coisas que você tem vontade de fazer, se tudo fosse possível, se você tivesse tempo, fosse aposentado, você fosse herdeiro, como que você usaria o seu tempo? O que você tem vontade de se dedicar, de fazer? Que assuntos você gosta de ouvir sobre? Aqui você pode perceber também a sua atenção, quais são os assuntos que prendem mais a sua atenção, que te dão mais engajamento. Mas aí a gente já vai para o segundo tópico.
atenção. O que é o tipo de atividade, tipo de tópico que faz você ter mais atenção? Eu sei que a gente vive hoje numa sociedade onde a nossa atenção tá lá das cucuia, né? Devido à nossa relação com redes sociais, com informação. Temos muita informação e a gente não consegue processar muito, a nossa atenção tá meio prejudicada. Mas observa dentro da sua curva talvez de pouca atenção nesse momento, quais são os momentos onde abre mais atenção? As coisas que você se dedica mais do que o resto. Pode ser que você se veja muita procrastinação, com dificuldade de realizar coisas, com dificuldade de se dedicar, de ter disciplina, mas observa dentre tudo que você faz, quais são as coisas que parece que abrem um portal de paciência, que você tem mais dedicação, que você investe mais energia. O tipo de coisa que você fica às vezes pensando sobre e outras pessoas já passou pela experiência, pronto, o tipo de coisa que você fica ali na sua mente pensando e observando. A sua atenção não é aleatória. Aquilo que te chama mais atenção, que você tem mais memória, começa a observar a sua memória. Onde está a sua boa memória? Que tipos de coisa você costuma memorizar mais do que as pessoas à sua volta? Isso dá um indício de que a sua mente, de alguma forma, achou aquilo importante. De alguma forma, ela precisou registrar essa informação para usar isso de alguma forma. Começa a observar o que te dá mais, o que você tem mais atenção, o que você tem mais paciência, que é um lugar onde você vai ter mais disciplina também. Você tem uma tendência a conseguir se dedicar mais para essa coisa. De novo, pode ser que você não está com muita energia para se dedicar neste momento. Observa de forma proporcional. Parece que eu tenho mais paciência para isso do que para as outras coisas. Observa com atenção. Todos nós carregamos uma história de vida repleta de memórias, de feridas, de traumas, de boas recordações, de nostalgia. E nós viemos numa história familiar específica, com uma ancestralidade específica. Os desafios que você passou foram diferentes dos seus irmãos. Por mais que eles possam ter vindo do mesmo pai e da mesma mãe, se esse foi o seu caso, os desafios que cada criança passa são diferentes. Aquilo que te faltou na sua infância também foi um estímulo para que você desenvolvesse algumas habilidades. Foi justamente por ter tido a falta de algo que talvez aguçou uma percepção sua. Então toda a sua história de vida e olhar para a nossa biografia, olhar para a nossa história com esse olhar apreciativo, a gente consegue fazer uma mineração e coletar algumas pedras preciosas daquilo que a gente viveu. Aquilo que foi estimulado ou justamente aquilo que teve a falta, que acabou estimulando que a gente compensasse algo que não havia no meio. Então existem coisas que você está treinando desde criancinha, desde que você nasceu, aquilo já começa a te chamar a atenção. Talvez o que mais te incomodou na sua história foi a escassez de recursos financeiros. Talvez o que mais te faltou na sua história foi, de repente, um lar onde tinha mais recursos e não tinha afeto. Ou, de repente, o que mais te chamou a atenção é por que as pessoas faziam escolhas tão erradas com relação à saúde e você viu pessoas adoecerem por imprudência, por negligência. O que é que te marcou na sua história? O que é que estava ali pontuado diversas vezes e que se repete ao longo da sua vida? Toda a sua história de vida traz informações sobre a sua verdadeira natureza. Mesmo nos exemplos de dor, de ferida, de trauma, está contido ali também informações importantes da sua natureza e do que você veio trazer para o mundo. Vai lá olhar para a sua história com esse olhar apreciativo que você vai encontrar muitas pistas preciosas. Motivação intrínseca é aquela coisa que eu tenho vontade de fazer, que eu sinto motivação de fazer o durante a própria tarefa, eu estou envolvido com aquela tarefa. Eu não estou tão obcecado, fascinado ou condicionado ao resultado final. Se eu estou fazendo algo apenas pelo resultado final, eu estou conectado com essa tarefa no nível de motivação extrema.
intrínseca. Em geral, coisas que trazem sucesso na nossa vida, a gente vai ter essa relação com motivação extrínseca. Isso não diz muito sobre a sua natureza. O que dá informação sobre a sua verdadeira natureza é o tipo de coisa que você gostaria de estar fazendo, coisas que você gostaria de participar do durante. Então, ao invés de querer só subir o pico de uma montanha e tirar uma foto e falar que você subiu, você sente prazer, vontade, motivação de subir de verdade a montanha. Você tem interesse em fazer toda aquela trilha, toda aquela subida. Então, observa o tipo de coisa que você tem mais motivação que as pessoas à sua volta. Para algumas pessoas vai ser uma motivação de ficar ouvindo história de outras pessoas, que outras pessoas acham chato. Normalmente observa as pessoas que acham chato algumas coisas e para você não é tão chato assim. Algumas pessoas adoram organizar e aí é importante que você reflita se você gosta das coisas organizadas ou se você gosta de organizar, são coisas diferentes. Algumas pessoas vão ter as duas características. Pessoas que gostam de coisas ordenadas não fazem questão de ser elas organizando, porque elas não têm prazer em organizar, elas têm prazer por ver aquilo ordenado. A mesma coisa de investigar, de conhecer. Você tem interesse de resolver um problema ou a tua motivação é a própria curiosidade? Você gostaria de aprender, você gostaria de pensar ativamente em como resolver aquele problema. Começa a observar o tipo de coisa que você gostaria de participar. Esse é o tipo de coisa que a gente não pode delegar para outras pessoas, porque é você que tem essa motivação intrínseca. E tem um motivo pelo qual você tem motivação intrínseca com essa tarefa. Então imagina que uma pessoa vem aqui realizar uma missão. Ela precisa ter energia, ela precisa ter vontade, ela precisa ter algum sistema motivando esse indivíduo para realizar aquilo. E existe uma coisa natural dentro de nós, que é a nossa motivação intrínseca, que dá um gás, que dá estamina, que dá vontade e resiliência da gente fazer coisas, porque o próprio fazer é prazeroso. Se a gente faz condicionando apenas no resultado, uma hora a gente começa a se desconectar daquela tarefa, porque tem coisas que a gente não tem como garantir o resultado, como processos criativos, por exemplo. Não tem como garantir um resultado específico de um processo criativo, mas se você é uma alma criativa, se você é uma pessoa de muita criatividade, você vai sentir prazer em criar pelo criar, é o próprio fazer que se alimenta e que te nutre. A maioria das pessoas está desconectada das fontes de motivação intrínseca delas, então começa a observar aquilo que te dá prazer de fazer. Aqui eu costumo convidar as pessoas para pensar nos verbos. Quais são os verbos que te dão uma sensação de pertencimento? De alguma forma, você gostaria de estar nutrindo aqueles verbos na sua vida, que são ações, que são fazeres, que o próprio fazer te motiva. Um outro ponto aqui para você investigar da sua própria natureza é o que te incomoda no mundo. Eu sei que algumas pessoas aqui vão falar, nossa, mas tudo me incomoda, tudo me irrita, eu quero mandar tudo para aquele lugar. Mas observa direitinho o que te incomoda profundamente. Não só daquele ponto de vista do crítico, de que olha tudo e consegue apontar o defeito de tudo. Não. Começa a observar aquele incômodo que te incomoda tanto, a ponto de você querer fazer algo a respeito disso. Te incomoda a ponto de você querer se dedicar de alguma forma a contribuir com isso? Você pode observar isso também no seu círculo social, as pessoas à sua volta, as pessoas que você convive. De todos os relatos, de todos os problemas que as pessoas trazem para você, quais são os problemas que mais te incomodam? A gente pode estar passando por uma crise muito grande global, como a gente passou na pandemia, por exemplo, e esses temas vão tocar especificamente cada pessoa. Então, algumas pessoas ficaram muito tocadas na época da pandemia, pensando em como as pessoas iam conseguir sobreviver, como é que elas iam lidar com as dificuldades financeiras. Algumas pessoas ficaram muito preocupadas com a saúde mental das pessoas, como é que elas vão ficar em casa, em família, como é que isso vai dar certo. Então, todas essas questões são problemas que a pandemia trouxe, mas tem recortes e tem tipos de problema que vai tocar você pessoalmente, que vai tocar ali no nível individual. Então, uma outra coisa que eu recomendo é olhar para as causas humanitárias.
A gente pode aqui usar a referência dos Objetivos Sustentáveis da ONU. Eu postei isso há uns anos atrás, mexeu bastante com as pessoas, muitas não sabiam responder. Então a minha recomendação é que você olhe para isso, que você se relacione com isso, mas não se limite. Pode ser que a sua causa não vai estar escrita e descrita exatamente aqui com os objetivos da ONU, mas é uma forma, um cheirinho, uma investigação, um ângulo para a gente conseguir descobrir mais informações sobre você. Cuidado aqui para não ficar idealizando muito essa casa como algo muito bonito, muito belo, muito moralmente correto, né? Observa quais tocam você pessoalmente. Então, vou te dar um exemplo. A fome. É muito difícil o indivíduo olhar, realmente compreender que existe a fome no mundo, que existe a miséria a ponto de pessoas não terem o que comer. É muito difícil o indivíduo com o mínimo de sensibilidade e empatia não se conectar com esse problema. É uma coisa absurda. Agora, nem todo mundo vai sentir a vocação, vai sentir a inclinação de ir lá resolver. Não é todo mundo que vai olhar para um problema tão grandioso como a fome e vai sentir um chamado pessoal de como resolver esse problema ou de como usar os seus talentos, suas habilidades para resolver esse problema. Então, cuidado só para não ficar nessa coisa meio nobre, meio moralmente correta das causas e comece a observar com honestidade quais são as causas que mexem com você. Se causas humanitárias é um negócio que está muito distante da sua realidade, volta para os seus amigos, para os seus familiares. Comece a observar de todos os relatos, de todos os problemas que eles contam ou que você vê na vida deles, cuidado com o julgamento também, mas enfim, começa por aí, depois a gente resolve o resto. Começa a observar os relatos e os problemas que mais te incomodam, que mais te gera sofrimento, que mais te dá uma vontade de ir lá e resolver. E você pode estar no Rebelde, você pode estar no Salvador, depois a gente resolve isso. Primeiro, começa a observar quais são as dores do mundo, quais são os problemas no mundo que mais te incomodam e que te incomodam pessoalmente. Cerejinha do bolo. Eu deixei por último porque tem tantas camadas desse tópico que eu gostaria de pincelar um pouquinho, mas não se preocupe que vão ter mais conteúdos completamente dedicados a esse tópico aqui, que é um tópico de muita pesquisa minha, que é talentos e habilidades. A maioria das pessoas não reconhece os principais talentos porque ela enxerga muito aquilo que já está tendo performance. Aqui, quando a gente investiga habilidades e talentos, são coisas que para você são mais fáceis que para as outras pessoas. Você tem uma tendência, uma inclinação. Qual é o perigo aqui? Muitas pessoas não vão estimular essas habilidades. Então, se aquela habilidade não é estimulada, ela não tem muito espaço para se manifestar. Só que se a gente entende de como nascem essas habilidades, a gente consegue ver, às vezes, no processamento mental. A forma como uma pessoa pensa pode trazer uma habilidade mental para ela, mesmo que isso não se concretize, que as pessoas não vejam isso no mundo físico. E lá na mente dela já traz pistas de como ela funciona. Então, comece a observar as suas habilidades, a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você processa informações. Começa a observar a sua percepção. Que coisas você percebe que outras pessoas não percebem? Que perspectiva você traz que parece que você ali é a única pessoa enxergando aquilo? Vai ser um lugar de solidão, suas habilidades mais específicas você vai sentir essa coisa meio de solidão, porque pode ser que as outras pessoas não estejam na mesma página que você, e você tem função nisso. Começa a observar que tipo de problema você sempre atrai, porque pode estar chamando uma habilidade sua de resolver ou contribuir para este problema. Falando de talentos e habilidades aqui, eu não estou falando dos talentos comprados, das habilidades sintéticas. O que é isso? Aquilo que a gente vai lá, estuda, se habilita e a gente tem aquele conhecimento. Eu não estou falando de conhecimento. É muito comum as pessoas confundirem conhecimento com habilidade. Conhecimento você pode saber teoricamente sobre algo. A habilidade é quando você consegue implementar isso de alguma forma, como você consegue agir a partir disso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito conhecimento, ela pode ou não ter habilidade de comunicar esse conhecimento, de ensinar, de transmitir ideias, de transmitir conceitos, uma habilidade de conectar informações. Então, percebe que o conhecimento em si é como se fosse uma biblioteca. Como ela vai processar essas informações tem a ver com habilidade. A habilidade, nós temos uma tendência natural. Cada indivíduo tem uma tendência natural de algumas habilidades.
habilidades. Eu sei que muita gente acha que não é bom em nada, que não é habilidoso em nada, então imagina que a habilidade é um mapa, é um potencial. Se você descobrir as suas habilidades mais naturais e você incentivar elas e trabalhar os pontos emocionais que atrapalham você de manifestar essa tua habilidade, essa habilidade começa a crescer e conforme você vai desenvolvendo ela, você vai começar a ver o impacto à sua volta. Então as pessoas vão te trazer pistas, elas vão te trazer pistas conforme você for alimentando essa habilidade. Elas vão reconhecer de que alguma coisa está acontecendo porque você tem um jeitinho para uma coisa. Algo se torna mais possível porque você tem aquela habilidade. Então eu dei uma pincelada aqui, vai ficando com essas reflexões. E mais pra frente eu trago vídeos específicos pra gente aprofundar mesmo nesse tópico de habilidades e talentos. Por enquanto eu deixo essa sementinha, vai refletindo sobre tudo isso. E lembra do nosso combinado, anota, faz seu dever de casa, conversa com as pessoas, observa, leva para terapia. Eu fico muito feliz quando vocês falam, levei uma reflexão que você trouxe para terapia, isso quer dizer que você está pegando esse conhecimento, esse insight, essa provocação e aprofundando e mergulhando, e eu fico muito feliz disso acontecer. Então faça sua tarefa de casa e comece a encontrar essas pistas para depois cruzar. Quanto mais você reconhecer a sua própria natureza, mais você dá uma chance dela crescer dentro de você, e quanto mais ela cresce dentro de você, mais ela tem a tendência de transbordar para o mundo afora. Aí sim você vai começar a ver coisas que no fundo tá todo mundo querendo, que eu sei, que é resultado, que é impacto, que é performance, que é reconhecimento. Isso é o último pedacinho. Primeiro você precisa se transbordar de si e depois você começa a transbordar para fora. É isso e até o próximo vídeo.